Voltamos então para o terceiro bloco, terceiro e último bloco de diversidades de hoje, que põe em foco a questão do janeiro branco, voltado à saúde mental. Para falar conosco, convidamos para estar aqui conosco neste dia, para falar conosco, a psicóloga, pedagoga e psicopedagoga Mariana Galeazzi Modeste. É de Estrela, atende a Estrela, quem quiser buscá-la, pode buscar. Fala um pouquinho sobre isso, Mariana, faz uma propaganda sobre ti. Então, eu atendo de forma particular em Estrela e Lajeado, né? Então, atendo um consultório nas duas cidades também, e estou vinculada também ao Instituto Seiva, que é aqui de Lajeado, né? E que também trabalha com a saúde mental, né? Com vários profissionais, e também trabalho junto à Unimed, numa clínica que é a Acolhimente, aqui de Lajeado. Que então, bacana. Estamos em várias frentes. Várias frentes, isso é bem bom também, né? Bom também. Quando nós falamos em saúde mental, a gente geralmente lembra, ou geralmente fala, né? E lembra do adulto, né? O adulto que está já nesse mundo todo de tantas atribulações, né? E se lembra do adulto, né? Saúde mental, adulto. Só que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão vindo neste mundo atribulado. E junto com essas famílias que muitas vezes não tem mais tempo para sentar, para conversar, para dar tempo para sair, para brincar, né? Então elas entram já nesta roda viva, né? O que se pode falar de saúde mental direcionada para criança e adolescente? Como disseste, né? As crianças, elas nascem e convivem com a sua família, né? E que realmente muitas vezes vivem nesse turbilhão que é a nossa sociedade do cansaço, né? Que a gente sempre, nós adultos, precisamos sempre estar dando conta e acabamos passando isso para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. E que eles precisam dar conta, muitas vezes, de muita coisa. É escola, são as tarefas escolares, né? Muitas vezes é o turno integral, e daí vem a escolinha de futebol, vem inglês, vem a escolinha de vôlei, tem isso, tem aquilo, Horários estipulados. Exatamente, de uma rotina muito turbulenta, e que eles precisam dar conta. E que muitas vezes a infância acaba virando uma infância que não tem o brincar, que não tem o cantar, que não tem o imaginar, que a criatividade fica muito limitada. Isso, uma criatividade que muitas vezes está dentro da internet, né, com as redes sociais. Muitas vezes a gente vê as crianças, né, fazendo vídeos e fazendo reels, enfim, colocando a sua imagem, né, o seu fazer nas redes sociais. E com isso também os adolescentes, né? E que por si a adolescência, ela traz consigo um turbilhão emocional também, mas hormonal. E que eles não sabem se são criança, por vezes também não são adultos, então para algumas coisas eles são crianças demais para fazer, porque não são adultos. Sim. Mas também já são grandes para não fazer coisas de criança. Então, esse emaranhado de ideias, de pensamentos, de sensações que envolvem a adolescência, que por si já é algo natural, Sim. né? Sim. Quando tem algo de fora, um ambiente que por vezes não é muito sadio, acaba também gerando mais algo para dar conta, né? E que por vezes gera um desconforto muito grande, né? E ao qual eles não conseguem dar conta, e por vezes nem a família consegue perceber isso.
Porque é a própria família até que propõe, né? O pai, precisa fazer inglês, precisa fazer escolinha, precisa fazer piano, precisa fazer isso, né? Sim. E a criança não tem aquele tempo disponível para fazer nada. Exatamente. Né? Simplesmente ser uma criança né? ou ser um adolescente que sim, que até em função do seu físico, do seu hormonal, ele precisa ter mais horas de sono. Por si só ele já é cansado porque o seu físico está mudando, né? Tem muitas coisas a pensar, muitas coisas a estudar, né? Pela escola em si. Hoje muitos jovens estão iniciando a trabalhar cedo, né? Então imagina, trabalha de manhã e de tarde, estuda à noite ou dentro desse funcionamento, né? E sim, gera um cansaço, gera uma fadiga e que muitas vezes é difícil de controlar, né? Então, sim, é muito importante que a gente tenha esse olhar sobre as crianças, sobre os adolescentes e que muitas vezes acontece na escola. Isso se reflete agora ou vai se refletir futuramente? Ambos, mas de maneiras diferentes, né? Porque agora o adolescente ele pode ser rebelde, ele pode esbravejar, ele pode gritar, mas ele pode se retrair também, né? Ele pode pegar para si, né? E se fechar com todas essas ideias, percepções, sensações que estão envolvendo esse emaranhado que é a sua rotina, que é o seu viver, né? E que por vezes ele gosta ou desgosta, né? Mas que isso vai ficando guardado com ele, né? Vai ficando introjetado. E que sim, no decorrer da sua vida, né? Da sua vida adulta, ele pode sim encontrar mais situações estressoras, né? Principalmente no trabalho ou no convívio com outras pessoas, né? Então, e toda essa bagagem que a gente vem trazendo desde o nascimento, né? Elas vão se acumulando. Então, na medida que no decorrer, né, da nossa caminhada, a gente vai se percebendo, vai dando conta de uma maneira saudável dessas nossas atribulações da vida cotidiana, sim, né? Um adulto mais saudável a gente tende a ser. E quando fica aquela coisa de tudo pra cá, explode no futuro. Pode ser. Ou explode para fora, ou explode para dentro. Né? Se a gente não consegue expor, externar, externar esses sentimentos, essas emoções, né? Isso acaba cometendo e gerando muitas vezes algum transtorno, né? Ou um adoecimento mental, emocional. E para isso é importante que a gente busque ferramentas, né? Sim. Ferramentas que possam auxiliar a gente nesse caminho. E essas ferramentas, elas entram nessas dicas que tu já falaste, por exemplo, um livro, né? Horas de sono, né? São ferramentas ou é uma coisa mais específica? São coisas mais específicas, essas ferramentas? Essas ferramentas, sim, são muito importantes, mas nós temos também outras maneiras de se perceber, né? Além de psicóloga, pedagoga e psicopedagoga, eu sou arteterapeuta também, desde 2013. Então, uma boa caminhada, né? E a arteterapia, ela visa trabalhar, oportunizar, né, que o sujeito, ele coloque para fora, né, externalize os seus sentimentos através da arte, dessa expressão através da arte, né? E para isso, para usar essa ferramenta, né, tu não precisa ser um artista profissional. Basta tu gostar de desenhar, basta tu gostar de pintar, basta tu gostar de recortar.
E disso estão essas dicas de estar consigo, né? De perna para cima, olhando o teto, olhando as nuvens, né? Imagina só deitar num gramado e ficar simplesmente olhando as nuvens, procurando animais em nuvens, né? Sim. Que isso é uma das coisas que criança gosta de fazer, Aham. né? Então, são essas ideias assim que a gente pode dar, né? Trocar ideias para que a gente possa sensibilizar a população, né? E dessa importância de cuidar de si, do seu interior mesmo. Essa semana eu estava brincando com o meu neto. Tenho um neto de 1 ano e 6 meses. E daí nós estávamos na sacada lá na casa do meu pai, deitados na sacada. De repente eu me peguei olhando para as nuvens e vendo o que eu via naquela nuvem. São coisas que a gente fazia muito, né? Criança faz isso, né? Criança fazia isso de olhar para a nuvem e tentar descobrir o que era, né? E agora, muitas vezes, vem tudo pronto. Sim, é verdade. Vem tudo pronto nas mídias e a gente, às vezes, deixa de sonhar, deixa de imaginar. É a criatividade, né? Exatamente. Mariana, eu gostaria, assim, nós estamos, assim, bem na entradinha do 2025, né? Um ano que nós queremos que seja branco mesmo, né? Que nos traga mais paz, que seja um ano mais leve, que seja não um ano tão atribulado como os 2 anos anteriores, que trouxeram tantas desesperanças e geraram, e ainda geram, muita desestabilidade emocional, né? O que tu diz para os nossos seguidores, para quem está nos ouvindo, para quem vai nos acompanhar? De que forma levar, de que forma viver o ano de 2025 de uma maneira mais leve? Como diz a campanha Janeiro Branco, né? É importante que a gente leve, que dê a essa nossa vida mais equilíbrio. Equilíbrio das nossas emoções, das nossas sensações e percepções. Não é fácil, né? Porque o que nos incomoda, né? Aquilo que a gente não gosta, muitas vezes a gente valoriza muito mais do que aquilo que é leve, aquilo que é agradável. A gente dá mais a atenção a isso. O peso é maior e a vida pede esse equilíbrio, né? E para que a gente tenha esse equilíbrio, depende muito da gente, né? Sim, a sociedade, o ambiente precisa ser favorável, né? Mas para que a gente precisa colocar metas inalcançáveis, ou que podem ser alcançáveis para os outros e não para a gente, né? Quem sabe pequenas doses dos nossos desejos para que a gente consiga alcançar o que é o nosso desejo maior. E será que precisa ser agora? Ontem? Ou pode ser no decorrer da nossa caminhada, das nossas trocas com as pessoas? E sim, há profissionais para nos ajudar, para ajudar a você que está nos vendo, nos ouvindo agora. E são profissionais que têm uma escuta ativa, uma escuta que é sem julgamento, sem valores pessoais e que sim, pode lhe ajudar de uma maneira agradável, saudável, para que tu tenhas um ano muito prazeroso. Muito obrigada, Mariana, e que nós consigamos fazer e buscar este equilíbrio que é tão importante, né? E a vida depende de como a gente a vê, né? Exatamente. Como a gente vê a vida é que ela será, né? Então, se a gente botar muito peso, pesada será, né? Muito obrigada, Mariana, por vir aqui e estar conosco aqui na RDK. Eu é que agradeço. Voltamos na próxima quarta-feira, sempre com o apoio da Fruteira do Centro. Até mais!